Vamos falar um pouco sobre o karma? Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o tema do capítulo 3 do livro O Conselho Kármico e as Nossas Encarnações. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3, vamos falar um pouco sobre o karma. Esta palavra, que é tão utilizada pelas pessoas em qualquer situação, tem origem no idioma sânscrito e significa ação, ou seja, karma são as ações praticadas pelos indivíduos em suas diversas encarnações que, de acordo com a lei de causa e efeito, terá uma reação na mesma proporção. Como adquirimos o karma? Quando falamos em karma, inevitavelmente nos vem à mente algo ruim. Mas o karma não é necessariamente uma coisa ruim, podendo também ser algo bom que nos acontece. Tudo depende do jeito que vivemos, das ações que praticamos e até mesmo da forma como conduzimos nossos pensamentos. Em cada uma das nossas encarnações, praticamos ações boas ou não tão boas, e estas ações podem ter consequências na mesma existência ou em outras. Em muitos casos, estas ações se revertem a nós acionadas pela lei de atração. Como sanamos os nossos karmas? Todas as vezes que vamos iniciar uma nova encarnação, temos a oportunidade de sanarmos nossos karmas adquiridos em vidas anteriores. Para que isso aconteça, fazemos, juntamente com nossos mentores, uma programação reencarnatória. Nesta programação, podemos colocar tudo aquilo que supomos que teremos que cumprir nessa nova encarnação para que nosso karma seja encerrado. Naturalmente, que a melhor forma de sanar nossos karmas é trabalhando para o bem, seja especificamente do fato ocorrido, quer dizer, daquilo que fizemos de errado para alguém, seja até mesmo trabalhando para o bem maior da humanidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa pagar pelo mal que fizemos de forma ruim também, né? Este é um conceito errado, eu já falei aqui várias vezes, em vários vídeos isso. Isso é um conceito, um entendimento absolutamente errado. Uh, para os seres superiores, né? Então vamos usar aqui a terminologia mais conhecida pelas pessoas, para Deus, vamos dizer assim, não interessa que as pessoas sofram na Terra, interessa que elas façam bem. Então imagina só, a gente está aqui passando por momentos difíceis. Todo mundo fala que esse é um planeta de provas e expiações. Por quê? A gente tem muitas coisas ruins acontecendo na nossa vida. Porque a ideia central que se tem é que você tem que sofrer para evoluir, sofrer para pagar o mal que você fez, para entender o mal que você fez. E não é assim. Se você faz o bem, você não precisa sofrer. Você angaria, vamos dizer assim, benefícios para não só para você mesmo, mas para todos os que estão envolvidos. Então vamos dizer aqui nesse exemplo que eu dei do planejamento reencarnatório, uma pessoa, um espírito, quando está lá no plano plano espiritual ainda, quando ele vai fazer o planejamento reencarnatório dele, ele fala que, olha, eu prejudiquei essa pessoa de tal forma, então vamos dizer, vamos pôr um exemplo assim bem drástico mesmo. Nessa vida anterior ou em qualquer outra, eu atropelei uma pessoa e deixei ela paralítica e fugi, não prestei socorro, ou mesmo que tenha prestado, mas a culpa que eu carrego é muito grande, então nessa vida eu quero sofrer a mesma coisa, eu quero ser atropelado, eu quero sofrer um acidente e vou ficar paralítico para o resto da vida. Esse é o entendimento que ele tem. Então, por mais que os seres ali que estão ali junto com o espírito fazendo a programação reencarnatória dele, entendam que não é aquele o caso
Passem para ele as explicações que ele não precisa passar pelo mesmo sofrimento, que ele pode sanar aquilo de uma forma, por exemplo, trabalhando, sendo um médico que vai cuidar de pessoas desse tipo, ou trabalhando com pessoas desse tipo de qualquer forma. Não, mas eu quero sofrer na pele. Então, vamos dizer que ele foi convencido de que não, que aquilo não precisa. Mas a culpa interior dele, que ele carrega, é tão grande que ele atrai isso para si. Atrai isso, em algum momento aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que nenhum ser ah, de luz, mestres, ascensos, seja quem for, interfere na nossa vida, interfere no nosso livre arbítrio. Então, se o espírito reencarnou com aquela ideia fixa, não vai ter jeito, ele vai atrair aquilo para ele pela culpa interior que ele carrega. Não vai ter como, a não ser que ele se convença de que o trabalho no bem é o melhor remédio, a melhor situação para sanar qualquer karma e para ajudar as pessoas, porque você vai trabalhar em prol de pessoas, em prol da humanidade, em prol do planeta. Então não precisa de sofrimento, né? Então, continuando aqui. Mesmo assim, é prática comum que os espíritos tenham como meio de retratação a escolha do sofrimento e da carência, tornando este resgate muito mais difícil. No entanto, essa programação passa pela avaliação dos seres superiores. Então, é aquilo que eu falei, né? É sempre comum, porque as pessoas desencarnam com aquela ideia fixa de que o sofrimento é porta para a evolução, né? Enquanto que é o contrário. Mas, como eu falo aqui, essa programação passa pelos seres superiores. Por quê? Porque vai ter toda a avaliação. E os seres superiores, eles vão falar que tudo isso que você escolheu, olha, não vai dar certo, você não vai dar conta. Então, por que tem muitas vezes espíritos que nascem e já desencarnam, ainda bebês? Porque é aquilo que ele escolheu para ele não quer é, vivenciar, ou até, né, ele, juntamente com a pessoa que foi a mãe dele naquela encarnação, escolheram juntos para vivenciar aquele momento de sofrimento. Então, isso é totalmente desnecessário, mas os seres superiores, eles não conseguem dissuadir a que essas coisas aconteçam, porque está intrínseco nas pessoas, né? Existe um conceito, principalmente no espiritismo, que fala que tudo aquilo é escolhido pelo programa reencarnatório. Existem as reencarnações compulsórias, vamos dizer assim, isso é uma outra parte que eu falo lá para frente. Mas quando é planejado, não não existe isso. Olha, que ser superior vai falar, você tem que sofrer para pagar isso que você fez? Que ser superior vai falar isso? Que ser iluminado vai impingir alguém, algum outro espírito, ao sofrimento, em detrimento do benefício? Então é uma escolha. Eu posso escolher que eu quero uma vida de escassez, para que eu entenda qual é o lado, né, daquilo que de repente eu não valorizei numa vida anterior. Eles vão deixar que você passe por isso, mas não é eles que vão falar, olha, você tem que fazer isso para você valorizar, a não ser que seja a questão, como eu já disse, da reencarnação compulsória, que são aqueles espíritos que não têm ainda entendimento nenhum para organizar uma reencarnação, que estão ainda em muito sofrimento, que, bom, enfim, isso está tudo ali lá para frente no decorrer do livro, tá? Mas vamos continuar aqui. O outro tópico é quem são esses seres superiores, né? Explicando. Existe muita informação de que nossa programação reencarnatória é feita pelos senhores do karma, os mesmos que integram o conselho kármico. No entanto, isto não é real. A nossa programação reencarnatória é feita por outros seres. Trata-se de uma equipe
especialmente direcionada para programar todo o processo reencarnatório de cada espírito, tarefa que não cabe ao conselho kármico, já que estes, como sabemos, é constituído pelos mestres ascensionados. Esta equipe, por se tratar de seres altamente evoluídos, está diretamente ligada, ou podemos dizer também que é diretamente subordinada aos senhores do karma, já que são eles os responsáveis pela nossa reencarnação. No entanto, esta equipe faz parte do que conhecemos como Departamento de Reencarnação. Isso é um outro capítulo já que faz parte da explicação do Departamento de Reencarnação. Nesse livro, eu abordo temas que já são conhecidos no meio espírita, por exemplo. Então, como eu já expliquei aqui para vocês, eu tenho a minha formação inicial na questão da espiritualidade é com base do espiritismo kardecista. Só que ao longo dos anos, como eu já falei para vocês, eu fiquei muito tempo, mais de 10 anos ali, trabalhando, estudando e trabalhando, mas ao longo dos anos eu fui adquirindo outros conhecimentos, eu fui verificando outras vertentes. E no meio espírita, por exemplo, não é aceito esta visão. Hoje em dia, mas eu acredito que ainda não é aceita essa visão, por exemplo, dos mestres ascensionados. Mas se fala muito de seres superiores. Qual é a diferença dos seres superiores para os mestres ascensionados? Os seres superiores são espíritos altamente evoluídos, que já viveram na Terra e já viveram, às vezes, em outros planetas. O espiritismo tem essa abrangência. Qual é a diferenciação? Então, o principal deste meu livro é tirar essa distorção de que existe isso que é ligado ao espiritualismo, existe isso que é ligado ao espiritismo. Tirar isso, colocar no entendimento das pessoas que que é tudo a mesma coisa. Que quando se fala em seres superiores, você pode estar falando nos mestres ascensos. Os mestres ascensos não são só aquela falange que a gente conhece, que é mais comum, dos 7 raios. Os mestres ascensos são todos os espíritos que ascensionaram, que chegaram num plano tão superior que eles não têm mais necessidade reencarnatória. Então, a minha intenção nesse livro é essa, é tirar esse desencontro de informações. Qual é a diferença quando se fala, por exemplo, em cidades astrais e colônias espirituais? As cidades astrais dos mestres e tudo mais, e as colônias espirituais. Existem vários níveis de colônias espirituais. Eu já tenho também vídeos aqui que eu explico isso. Em livros espíritas, como por exemplo do Espírito Patrícia, eu vou colocar aqui os links que eu falo para vocês desses livros, mas se vocês quiserem eu posso trazer novamente num outro vídeo também, falar a respeito disso. Ela tem vários livros, né? Tem o Violetas na Janela, tem do Vivendo no Mundo dos Espíritos. Nesse especificamente, ela fala da visita que ela faz em várias colônias. E ela fala das coisas que existem nessas colônias, que são muito parecidas com a descrição, por exemplo, de alguém que fala do local onde os mestres habitam. Então, é muito, muito semelhante. É um ponto de vista preconceituoso. É uma divisão que se colocou. Aqui é espiritualismo, aqui é espiritismo. O espiritismo é baseado na ciência. O espiritualismo é especulação. Na verdade, o que existe é espiritualidade. Por isso, eu não faço mais parte de nenhuma religião. Não me denomino em nenhuma religião, porque eu consigo enxergar tudo de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais ampla. Eu consigo ver que tudo é uma coisa só, porque eu não tenho aquele dogma específico de uma religião daqui ou dali que me impede de ver a outra, ou a outra explicação. Então eu consigo ver o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o catolicismo e tudo dessa forma. Cristianismo, né, vamos dizer assim, porque não é só católico que é cristão.
Então, eu consigo abranger a minha vista. Claro, também o islamismo, eu consigo abranger o judaísmo, eu consigo abranger todo o entendimento, consigo ver. E não preciso me categorizar em nenhuma delas. E fora delas, também existe muita informação. A Wicca é maravilhoso, tudo que fala. Enfim, né? A mitologia nórdica, tudo oriental, de uma forma geral, sem estar ligado ao budismo. Então é isso que eu não sinto mais essa necessidade, mas eu não sou contra que exista, e muito menos que as pessoas sigam, porque as pessoas têm o seu patamar. É necessário que exista algo, muitas vezes, para que ela se apegue. Então, se isso faz parte ainda de você, ótimo, se apegue. Se não, se abra para as informações. É isso, pessoal. Eu falei aqui mais um pouquinho sobre o karma, tem vários vídeos aqui que eu falo, né, sobre o karma, e é algo a se pensar com relação ao seu entendimento sobre o que é evolução, sobre o que é karma, sobre a necessidade do sofrimento. É bom que já vai abrindo o seu entendimento com relação a isso, porque você olha a sua própria vida com outros olhos e aí você consegue transmutar tudo o que acontece em você, desde que você consiga ter um outro entendimento, um outro olhar para a sua própria vida. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a vocês sempre o meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!